Podemos começar, né? Já começou? Já. Então, vê se tá bem, se tá perfumado, tá todo mundo sentindo perfume. Tá bom? Então, agora a gente vai se produzindo aí, pra gente começar. Estamos dando um tempinho aí para o pessoal ir entrando, pra gente saber, né? Pra gente dar um tempinho do louvor aqui e também para que as pessoas tenham tempo, né? Porque já está no horáriozinho, então nós já vamos começar. Eu espero que todos estejam bem nesse dia, nessa noite, e que todos vocês estejam supridos por Deus, né? Com as necessidades que cada um de nós precisamos, amém? Então é o tempo do nosso encontro com a palavra, encontro para meditar. Aqui a gente está com uma vista linda, né? Olhando daqui, vocês não dão de ver, mas é muito bonito. Então a gente tem essa alegria no nosso coração de saber que mais um dia o Senhor fez para nós, né? E esse é o nosso encontro, esse é o nosso momento. E hoje tem uma palavra bem gostosa. Eu queria perguntar também se vocês deram água para o camelo. Vocês lembram da palavra do domingo sábado passado, né? Dando água para o camelo. Então vocês continuem aí, não esqueçam de dar água para o camelo, né? E nós vamos começar, nós vamos orar ao Senhor, pedir que Ele traga luz e entendimento para essa palavra, que Ele trabalhe no nosso coração, que seja um tempo muito agradável que a gente vai passar junto. Temos que ter paciência para ouvir, para ler, que hoje tem um texto, né? Como diz às vezes a Natália, que eu vou de Gênesis a Apocalipse, mas eu não vou não. Tá? Hoje eu vou só estar num lugar, mais ou menos, só num, mas nós vamos tá nos comunicando aqui para que a gente possa receber do alto aquilo que Deus tem para nós, amém? E aí, a gente tem, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para ver, né, todo mundo aqui já estamos juntos, amém? Então nós já estamos juntos aqui, tá? Natália vai tomar conta agora aí, ó, minha ajudante, né? E que cada um se sinta abraçado, beijado. Ingrid, um beijo para você pelo seu aniversário, que o Senhor te abençoe. Sinta-se um abraço bem apertado. Eu tô sentindo que eu tô te abraçando e que você sinta esse abraço bem gostoso, amém? Que você receba do alto tudo aquilo que você precisa para esse novo ciclo. Que Deus te abençoe muito, tá? Então vamos orar, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza, amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas provisões na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado o consolo, o conforto. E eu te clamo, Senhor, e eu te clamo nessa noite, Senhor, que toda aquela pessoa, Senhor, que de alguma maneira esteja se sentindo, Senhor, em opressão, em tristeza, preocupada, Pai, de alguma maneira, Senhor, o coração esteja aflito, o Senhor vem agora, o Senhor com o seu bálsamo, toca no coração dessas pessoas, que o Senhor venha, Senhor, ministrar em cada uma, vai trabalhando conosco também. Santo Espírito, você é bem-vindo, nos ensina e flua nesse tempo que vamos estar junto aqui. Em nome de Jesus nós oramos e damos toda a honra e toda a glória a Ele. Amém? Que Deus abençoe. Então, queridos, sábado passado nós falamos de algo, né? Que era da água para o camelo. E nós fomos meditar um pouco o que significava aquilo. E hoje eu trouxe uma palavra que é muito conhecida, mas que algo me chamou a atenção nessa palavra e eu fui buscar e quero compartilhar com vocês. É uma palavra, com certeza a maioria conhece. Quem não conhece, depois leia com calma, mas nós vamos ler o 1 Samuel, capítulo 17, que é aquela história
de Davi e o Golias. Então nós vamos passear um pouco, vamos relembrar, vamos ver o que o Senhor vai trazer de novo nesse tempo, né, que está aqui. Gente, só um minutinho que eu esqueci de colocar, acho que é por isso que está meio baixo, o pessoal está falando aí. Vou colocar aqui, ó, o alto-falante. Então, nós esquecemos, são detalhes, né, são detalhes, então... Pronto, a gente falou que assim tá mais bonitinho, então a gente vai ficando mais assim, né? Então tá bom, eu acho que agora tá dando de ouvir, todo mundo manda aí o coraçãozinho, se tá melhor o som, se deu uma melhorada. Nós esquecemos desse detalhe, mas dá tempo, amém? Então vamos lá? Olha, capítulo 17, né? 1 Samuel, capítulo 17. O que o Senhor tem para falar conosco? Nós vamos ler esse texto juntos e vamos tirar o proveito, aquilo que Deus quer falar. Ele diz assim: e os filisteus ajuntaram-se os seus exércitos para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e assentaram-se acampamento entre Azeca e Sucó, no termo de Damim. Então, havia uma guerra se estabelecendo, os filisteus estavam ali, né, para guerrear com o exército de Israel, e ali eles estavam já prontos para a guerra, prontos para a batalha. Esse é o primeiro cenário que a gente vai falar de fundo, para construir aquilo que Deus quer falar conosco. Saul e os homens de Israel se juntaram e assentaram acampamento no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Então, a guerra estava ali, pronta a acontecer. No 3 diz: e os filisteus estavam sobre um monte no outro lado, e Israel estava sobre o outro monte do outro lado, e entre eles havia um vale. E saiu então um guerreiro do acampamento dos filisteus, ficou entre os dois acampamentos, o qual se chamava Golias de Gate, que tinha uma altura de mais ou menos quase 3 metros. Esse era o gigante. Esse era o desafio que aquele povo estava tendo que passar, né? Esse gigante se colocou, ele estava ali, o povo de Israel, os homens de Israel estavam com medo, né? Estavam amedrontados porque estavam sendo ameaçados, mas estavam ali prontos para a batalha. E os filisteus, os inimigos do povo de Israel, tinha esse homem que se chamava Golias, ok? E ele trazia, olha o que ele trazia. Ele trazia um capacete de bronze em sua cabeça, se vestia com couraças de escamas, e era o peso da sua couraça de 5.000 ciclos de bronze, equivalente a gramas. Olha o peso da roupa dele, né? Então, era bem pesado. A haste de sua lança era como um seixo de tear, e tinha o ferro de ponta da sua lança, 600 ciclos de ferro, e o seu escudeiro ia adiante dele. Por que está sendo construído aqui? Por que está nos passando essa informação? Porque ele realmente era um homem muito forte, ele era um gigante. Tem dados sobre esses gigantes que haviam nessa época. Eu vou depois estar lendo aqui algo para vocês, né, que eu pesquisei. Mas esse gigante, ele parou, gritou para os esquadrões de Israel e lhe disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei, pois, dentre vós, um homem que venha contra mim. Então, queridos, o inimigo ali, ele estava, né, na figura de Golias, confrontando o povo, os homens de Israel, e já dizendo: olha, vocês não são servos de Saul? Ele identificou que Saul era um rei amedrontado. Ele estava ali, já não era aquele valente que era antigamente. Ele estava ali
recuando, né? Se guardando. E aí ele diz no 9, se puder lutar comigo, se esse homem puder lutar comigo e me vencer, nós seremos seu servo. E se eu puder mais que ele e o vencer, vocês serão meus servos e me servirão. Então é isso que acontece. O inimigo sempre está ali, né? Olhando, vendo a situação, querendo amedrontar, querendo nos trazer essa afronta, querendo nos paralisar. Mas aí ele vem com tudo isso e fala para o povo, para os homens de Israel. E ele ainda acrescentou o filisteu, Golias. Hoje eu desafio o acampamento de Israel e digo, me dê um homem que lute comigo, porque até agora não tem esse homem, não aparece ninguém para lutar comigo. E como vai ser, né? Então, nós podemos também ver aqui que ele estava no comando da situação. Ele tinha tanta segurança que aquilo ele dominava, que ele estava realmente chamando para luta. Quem que vai lutar comigo? Quem que vai estar lutando comigo, né? Saul, então, o rei Saul, ouvindo isso e todo Israel e estas palavras do filisteu, conturbaram-se e tiveram grande medo, diz a palavra, né? Então nós estamos vendo aqui a situação que eles estavam observando e eles se amedrontaram com toda aquela situação. E nós vamos continuar andando para fazer um pano de fundo para aquilo que nós vamos falar hoje, porque hoje a palavra que Deus trouxe no meu coração, e eu coloquei um título, né, que até como vencer os gigantes, mas algo que eu quero dizer agora, como o Senhor colocou no meu coração, pedras que transformam nossas vidas. E nós vamos descobrir as pedras que estão aqui. Pedras que transformam nossas vidas. Lá no versículo 12, diz assim. Ele vai me dar agora um posicionamento de quem era Davi. Então, ali nós temos o Golias, o gigante, o inimigo do povo de Israel. O cenário eles estavam com medo, eles estavam amedrontados. E esses versículos próximos, eu não vou ler todo, vou contar rapidamente, depois vocês podem ler. Mas ali vai aparecer quem? Davi. Ele começa a falar que Davi era um homem, né, filho de Jessé. E ali ele vai contar a história do rei Davi. Como que ele chegou. E o pai dele então pede para que ele vá a esse lugar onde estava Saul para enfrentar essa guerra e ver os irmãos que estavam lá. Então o pai diz para ele, olha filho, vá até lá, leve os mantimentos e você vai até lá para ver como estão os outros seus irmãos, se está tudo bem, como que está essa situação, essa guerra. E ele vai, né? Toma agora para os teus irmãos grãos tostados, 10 pães e leva ao acampamento. Então esse pai manda um suprimento para esses filhos e pede que Davi leve esse alimento para os filhos, né? Para os irmãos ali. E aí Davi vai e começa a ver aquela situação toda. E no 20 ele diz assim, e levantou-se, pois, Davi de madrugada e deixando as ovelhas ao cuidado de um outro pastor, que ele tomava conta das ovelhas do pai, e foi com a sua carga, como o pai lhe havia ordenado, e chegou ao acampamento do exército, ao qual tinha saído em ordem de batalha, e tocava um alarme para a peleja. Assim, tanto os israelitas como os filisteus estavam sempre em prontidão para a guerra. E ele viu tudo aquilo. Davi então deixou a sua carga, a sua bagagem, que havia trazido na mão do que guardava a bagagem, e correu ao esquadrão para ver e perguntou aos seus irmãos se estavam todos bens. O que vai acontecer? Esse gigante, Golias, começa a zombar daquela situação. E ele diz no 24, e todos os homens de Israel que viam aquele homem, Golias, fugiam depressa com grande temor.
E cada um dos homens de Israel dizia: não viste aquele homem que saiu? Ele se adianta para provocar Israel. Ao que vencer, o rei lhe enriquecerá com grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará livre a casa do seu pai de Israel. Olha só, queridos. Davi, ele vai para ver os irmãos, leva os suprimentos que o pai manda, nesses mantimentos. Chegando lá, ele vê a situação, ele presencia essa situação, a zombaria do gigante, enfrentando eles, amedrontando aquele povo, paralisando de temor por conta das ameaças constantes. E sabe, nós vamos ler aqui, ele fazia isso de manhã e à noite, o tempo todo, ao entardecer, né? Então ele vai provocando ao povo de Israel. Então falou Davi ao que junto a ele se estava: o que farão ao homem que vencer e tirar o opróbrio de Israel? Porque quem é esse filisteu incircunciso para que provoque o exército do Deus vivo? Então ali ele fala: como é que pode? Como é que pode esse gigante, esse filisteu, esse inimigo de Israel? O nosso Deus é muito maior. E ele se indigna, ele vai ali, ele vê a situação, né? Mas tem sempre um confronto, às vezes perto mesmo da casa, dentro às vezes da sua própria casa. O irmão dele se levanta contra ele e diz assim, e seu irmão, ouvindo o que ele estava falando com os homens, Eliabe se acendeu em ira contra Davi e disse: por que desceste para cá? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço bem a tua presunção e a malícia do seu coração, que teceste para ver a batalha. Então ele estava desprezando esse irmão. Ele desprezou esse irmão e aí estava o quê? Um coração ferido. Se nós formos ver quem era esse irmão, foi o primeiro, está lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Davi é ungido. E versículo 1, e disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, porque ele ia ungir um rei? Havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Vai a Jessé de Belém, porque os filhos dele hei de promover, um será rei. Então ele já tinha uma promessa, né? Algo na vida deles sobre aquilo que ele faria. Davi seria o rei. E ele fala para ir até lá, o profeta Samuel, e ungir. Isso eu estou no capítulo 16, voltando um pouco para entender quem é Eliabe, o irmão dele. Aí aconteceu que quando eles estavam juntos, vieram ele e viu a Eliabe, olha aqui o irmão, está no versículo 6, e disse: certamente diante do Senhor está seu ungido. Mas o Senhor respondeu a Samuel: não olhes as aparências. Por isso, Eliabe aqui, né, nesse papel de confronto, ele olha para Davi e diz: olha, eu conheço bem o teu coração. Na verdade, quem tinha um coração perverso era o irmão. Mas ele vai e diz essa situação, né, que é uma situação de confronto para paralisar, para menosprezar Davi. Então, nós estamos continuando aqui no 17 agora, ok? E aí ele diz, no 29, e Davi respondeu: o que eu tenho feito agora? Porventura não há razão para você fazer isso? No 30, e Davi, apartando-se dele para outros, falou o mesmo, e o povo lhe respondeu como as primeiras palavras. Davi então quis confirmar aqui no 30, ele não deu ouvidos ao irmão, diz que ele se apartou. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não pode dar ouvidos. E também ele não confrontou, ele não brigou, ele não discutiu, ele simplesmente se apartou desse irmão e continuou a querer entender toda aquela situação. E era uma situação muito difícil, mas ele tinha uma confiança. E a outra coisa que ele sabia que ia dar retorno para ele.
havia o despojos da vitória. Ia receber o quê? Uma esposa. Ele ia ser genro do rei. Era muito bom. O pai dele não ia mais pagar imposto, porque ele ia tirar, ele ia ficar livre de pagar esses impostos, né? E esse homem ia enriquecer. Então, aqui, ele vê uma situação de guerra e de despojos para ele mesmo. E ele, então, continua perguntando e eles respondem. E foram ouvidas as palavras de Davi havia dito, qual anunciaram diante dele. Realmente é isso que vai receber. No 32. Aí nós vamos entrar aonde eu quero chegar. Mas eu tinha que dar essa visão aqui do capítulo, da história, que todo mundo, né, praticamente conhece a história do rei Davi com Golias, esse momento em que ele chega, mas tem alguns detalhezinhos que é bom a gente falar daqui a pouco e nós vamos observar, e que foi que trouxe no meu coração, né? Em Atos 13, 22 diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Da sua descendência, Deus enviou o Salvador Jesus. Então, vejam como que Deus, ali era Paulo contando, como é que Deus, ele vai falar, né, de Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Por isso que Deus fala, olha, eu não olho as aparências, mas eu olho o coração. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um adorador, né? E ali nós vamos continuar no 32. E disse Davi a Saul: não desfaleça ninguém o coração por causa dele. Teu servo, que era Davi, eu, irei pelejar contra esse filisteu. Então ele chega e fala, olha, eu vou pelejar contra os filisteus. Não se preocupa, não deixa seu coração abatido, não fique com medo. Mas Saul, no 33, o rei Saul, disse assim: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar contra ele. Você nunca lutou, tu és ainda jovem e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade, né? Ele realmente estava olhando para o lado natural e não era mentira, era realmente um quadro muito complicado, né? Mas o inimigo sempre vai tentar nos paralisar. Nós temos algo no nosso coração, nós confiamos no Senhor e o inimigo quer o quê? Tirar o foco, quer nos fazer desistir. E ao que Davi, no 34, responde. Davi respondeu a Saul: teu servo apacenta as ovelhas. Isso é fantástico, gente. Isso aqui é muito legal. Olha o que ele responde. Ele não fala que ele foi para a guerra, ele não fala nada, mas olha o que ele fala. Ele fala, olha, o teu servo apacenta as ovelhas do seu pai e vinha um leão, né? Quando apacentava as ovelhas do seu pai, vinha um leão ou um urso e tomava algum cordeiro da manada. E eu saía atrás dele e o feria e o livrava da sua boca. E se levantando ele contra mim, eu lhe lançava a mão da queixada e o feria e o matava. Então ele não fala, olha, eu fui para a guerra, eu matei tanto. Ele dizia assim, eu tenho muita experiência. Eu sei como eu trato, como que Deus, ele fala assim, olha, Deus sempre está me livrando de situações muito difíceis. Mas eu tomo conta e eu vou saber lidar com isso. Eu tenho condição de lidar com isso. No 36, fosse leão, fosse urso, o teu servo matava. Assim, este filisteu incircunciso será como um deles, porque provocou o exército de Deus vivo. Queridos, isso aqui é uma experiência maravilhosa que nós precisamos ter com Deus. Porque não foi as circunstâncias que paralisou Davi. Davi, ele sabia muito bem quem era o Deus vivo. Ele diz, o Deus vivo. Essa situação, o urso é tão forte quanto ele, o leão, mas se eu consigo, eu fiz isso várias vezes,
defendendo o rebanho do meu pai, eu vou vencer esse filisteu. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente é que a persistência, a perseverança vale muito nas situações. E aí, ele acrescenta no 37. O Senhor que me livrou das garras. Aí ele diz, olha quem livrou ele. Olha a postura, olha o entendimento. Olha como ele sabia o que ele estava acontecendo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi, vai, o que ele ia falar mais depois disso? O que o Senhor seja contigo. Vai. E Saul vestiu, olha aqui no 38, Davi com suas roupas e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e armou com uma couraça, cingiu Davi com a sua espada sobre as vestes, experimentou, e quando Davi experimentou andar, porque nunca havia usado uma roupa dessa, então, quando ele viu, ele disse assim, uma armadura, né? E ele disse Davi a Saul, olha, eu não posso andar com isso, porque nunca pratiquei. Então, eu vou deixar. E ali ele tira aquela armadura. Aquela armadura que era do rei, mas não era de Deus. Ele não sabia andar com aquela, porque pertencia a um homem. E ele falou, não vou com isso, mas eu vou com as armas que eu tenho. E ele foi com as armas que ele tinha. Olha o que ele fez. Agora, no 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor e no surrão que trazia, quer dizer, uma bolsa, né? Uma bolsa, com a sua funda em sua mão, se aproximou do filisteu. Então, queridos, essa era a verdadeira vestimenta, o verdadeiro arsenal, as armas que Davi tinha. E cada uma delas nós vamos entender agora, nós vamos nos aprofundar, porque, claro, nós estamos ouvindo a palavra aqui, mas o Senhor quer o quê? Que nós entendemos também espiritualmente. A gente está vendo o contexto da história, mas espiritualmente. Queridos, sempre, eu não sei, vocês, talvez, vocês já tinham reparado, mas uma coisa que me chamou muito a atenção e que aquilo ficou dentro de mim, né, me lembrando, e eu fui reler e me chamou a atenção. Então eu quis trazer esse texto, é que Davi, ele mata o Golias com a pedra, mas ele escolheu 5 pedras. Então por isso que eu disse que as pedras, elas transformam nossas vidas. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Ele entrou também no ribeiro. Esse ribeiro é as águas do Espírito. É onde nós precisamos nos apropriar. É onde nós temos condição de vencer os gigantes. É o Espírito Santo dentro de nós e sobre nós para que nós possamos vencer as circunstâncias. Sem isso, é batalha perdida. Mas com essa situação, quando ele pega o cajado, e o cajado representa uma representatividade, tá? Aqui da palavra, o cajado está na nossa mão, a palavra tem que estar na nossa mão, dentro de nós, claro, a leitura da palavra. A palavra, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida. Se eu não entender o que Deus quer falar comigo, muito pouco eu vou andar, muito pouco eu vou viver esse universo maravilhoso, essa expectativa, essas situações que nós estamos passando. Tem pessoas já ficando desanimadas, parece que o tempo não passa, tem outras situações acontecendo, então vem a angústia, sabe? Então é nessa hora que nós temos que buscar mesmo, pedir ajuda ao Espírito Santo mesmo, porque ele habita em nós, queridos. Nós estamos falando para aqueles que conhecem, e a gente tem que nos apropriarmos dessas armas espirituais. Lá em Efésios 6 diz que tem uma armadura espiritual também, que essa sim é nossa, faz parte da nossa vida. Armadura de homem, de querer impor em nós aquilo que vai nos dar condição de vencer. Ó, faz assim que você vai vencer, assim dá certo. Não, existe um refúgio, existe um lugar, existe um
tempo para as coisas acontecerem. Mas a gente só vai amadurecer, porque Davi, ele foi considerado jovem demais, sem experiência. Mas ele mostrou que ele tinha muita intimidade com Deus. Ele sabia que ele vencia o leão, vencia o urso, porque ele tinha um Deus vivo. E ele sabia que o Senhor era com ele. Então há diferença. Ele simplesmente largou aquela armadura, aquela roupa, aquela vestimenta pesada que ele nem sabia andar, não pertencia a ele, não fazia parte da vida dele. Às vezes as pessoas querem nos moldar as situações, e o Senhor está fazendo conosco que nós somos únicos. Cada um de nós é único para o Senhor. Cada um de nós, Deus vai trabalhar de uma forma. Mas nós precisamos entender como Deus está falando, como Ele quer, o que Ele vai nos orientar. Simplesmente Ele pega o que Ele tinha. Ele tinha um cajado, Ele tinha a palavra. Nós temos a palavra, queridos, nós temos isso. Faz parte da nossa vida agora, não podemos andar sem ela. E aí, Ele vem e coloca as pedras, 5 pedras. E Ele tira essas 5 pedras do ribeiro das águas do Espírito. A direção vem do Espírito Santo. A estratégia vem através do Espírito Santo, né? E ele vem com a funda, né? E ele vai tratar com o filisteu, que é o Golias, no 41. E o filisteu tinha andado e se aproximando de Davi. Aí ficou muito bravo, né? Veio naquele vale, teve um encontro. Você tem muitas cenas na internet, depois vocês olham, tentam montar esse quadro, né? E ele diz assim, o seu escudeiro ia diante dele. E quando o filisteu, quando Golias olhou, viu Davi, desprezou. O inimigo assim, queridos, ele quer nos desprezar. Ele acha que a gente não tem arma, que a gente não tem condição. Ele quer nos amedrontar, nos afrontar. E ele diz assim, porque ele era jovem, ruivo e formoso. Aí ele disse, eu sou algum cão, no 43, para que você venha com esse pedaço de pau, que era o cajado, e amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse ainda o filisteu a Davi, vem a mim, e a tua carne darei às aves do céu e às bestas do campo. Ele pensou que estava tudo, ele ia acabar com Davi. Ele falou assim, não, isso é um menino, isso não tem lógica, não acredito, porque ele até ficou ofendido, ficou com raiva. Ele, um rapaz, né, tão jovem, sem uma aparência de guerreiro, como seria aquilo, né? Então, Davi disse assim, tu vens a mim com a espada e lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu provocas. Aí ele fala, eu estou realmente indignado, porque não é comigo que você está mexendo. Muitas vezes nós ficamos chateados, achando que as afrontas, aquilo que vem sobre a nossa vida é pessoal, né? Porque nós olhamos para a pessoa, mas nós temos que entender que aqui nós não estamos lutando contra carne e sangue, nós estamos lutando contra principados e potestades. Então nós precisamos entender isso de uma vez por toda e pedir a Deus estratégia para as situações, né, que estão nos confrontando, para que nós possamos sair delas. A graça, ela é algo que está hoje na nossa vida, né? Então, nós precisamos nos apropriar disso. Mas ele diz no 46, o Senhor te entregará hoje mesmo em minha mão, e eu te vencerei. Queridos, é isso que nós temos que falar. A situação está difícil, mas eu vou vencer. Eu sei que eu vou vencer, isso é momentâneo. Sabe, nós temos que falar palavras de fé. Olha o que esse rapaz, o que Davi fala diante de uma situação. Um sopro, um passo daquele gigante, a gente sairia correndo talvez. Mas ele não foi isso que aconteceu. Ele falou, olha, eu tirarei a tua cabeça, fala o que vai fazer, e darei hoje os corpos dos filisteus, as aves do céu, as feras da terra, e saberá a terra toda que há um Deus em Israel. Esse é o nosso Deus. Então nós temos que clamar o nosso Deus, nós temos já que cantar o hino da vitória, nós temos que declarar que esse Deus é poderoso,
Ele é tão poderoso que ele vai mudar a nossa história. E ele tem poder para isso. Aquilo que eu não estou vivendo, eu vou viver, porque é o prazer do Pai. E saberá toda a congregação que o Senhor não o salva com a espada e nem com a lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará em nossas mãos. E ele vos entregará em vossas mãos. Então nós temos que ter certeza que a nossa guerra não é nossa, não é no braço, não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Então, aconteceu que quando o filisteu se levantou a encontrar Davi, e se apressou Davi, e correu ao combate contra o filisteu. E colocando Davi, estou no 49, a sua mão naquela bolsa, no alforge, tomou dali uma pedra. Lembra quantas pedras ele colocou? Quem lembra aí? Pode escrever aí. Vou dar um tempo para vocês lembrarem quantas pedras Davi... Vamos ver quem está prestando atenção. Quantas pedras Davi buscou no riacho? Quantas pedras ele buscou? Responderam aí? Pois é. E ele só usou uma pedra. Mas ele pegou 5 pedras. Mas ele precisou somente de uma pedra. Vamos ver quem ganhou aí, quem acertou 5. Ah! Olha, a Guitinha tá boa, hein? Ganhou aí, ó. Tô sabendo aí que me falaram. Sopraram aqui. Tá certo. Então, 5. Ele pegou 5 pedras no riacho, mas ele apenas usou uma com a sua funda, é aquele tipo estilingue, né? Mas tem desenhos também para você ver, ela roda e tum, leva a pedra para frente, né? E esta pedra, então, ela feriu o filisteu na fronte e a pedra lhe afundou no meio da fronte. E ele caiu sobre o seu rosto em terra. Não, ele levou um pancadão. O inimigo levou um pancadão. Você imagina a força. Agora eu tenho que contar. Isso aqui, essa pedra, o significado dessa pedra, né? Nós já podemos imaginar que é o próprio Jesus, que deu a vida por nós e venceu todas as batalhas. Hoje nós estamos aqui, gente, muito confortáveis com aquilo que Jesus já conquistou na cruz por nós. Bastou uma pedra, ele não precisou das 5, bastou uma pedra. Mas nós vamos também entender essas pedras. E ali, Davi venceu o filisteu com a funda e uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse Davi uma espada na sua mão. Queridos, é isso que Deus está nos dando. Nós não precisamos de armas para lutar, para brigar com as pessoas, para querer questionar, para convencer as pessoas. Nós precisamos só da ação do Espírito Santo dentro de nós o tempo todo, em espírito, sendo adoradores, nos movendo dessa maneira, entendendo que a batalha já foi vencida na cruz do Calvário para que nós nos apropriemos dela. E nós, é certeiro, com Cristo é certeiro, é na fronte, é na fronte. E Davi ainda foi tão terrível ali nesse momento, cheio da unção. Ele disse que ele corre no 51, fica de pé, toma a espada dele, aí pega a espada do inimigo e corta a cabeça dele. Então o inimigo, ele morre com a própria, acaba de morrer com a própria arma dele. Ele já é um derrotado mesmo, venceu e ainda foi lascado aqui, né? Caiu e ele tirou a espada dele e o matou, agora sim, porque ele ficou zonzo lá, caiu de cara, muito grande, né? Não tinha agilidade também, Davi era menor, tinha agilidade, ele não tinha, estava tonto, caiu ali de cara em terra e o matou e cortou-lhe a cabeça. E todo o povo viu que os filisteus, eles viram que o seu herói era morto, então eles fugiram. É isso, o inimigo tem que fugir. Tomando posse das situações, o inimigo tem que fugir.
Mas eu quero falar algo aqui para nós nos apropriarmos disso, que eu sei que tem um tempo aqui para a gente ficar e a gente não pode avançar e nós já estamos indo e eu tenho que ir também, né? Então, para a gente também não cansar demais, para a gente poder entender essa palavra. Eu fui muito trabalhada nela, eu vi coisas que eu nunca tinha, né, prestado atenção nesse contexto. Mas a gente precisa entender como foi, na verdade, para nós agora, nós aprendermos essa história aqui que eu contei, que nós lemos na Bíblia. O que Deus quer falar, o que o Espírito Santo quer falar conosco, nos ensinar. Então, tinha características em Davi que ajudaram ele a vencer. Ele não venceu só porque... por nada, tinha um motivo, ele venceu porque tinha características em Davi que fizeram com que ele vencesse. Então isso nos também chama atenção para que nós tenhamos características assim. E eu vou dizer, essas 5 características, que também nós podemos levar em conta as 5 pedras que precisavam estar ali dentro. Para ele utilizar uma, mas as 5 precisavam estar juntas, porque senão ele não ia. Ele não ia pegar uma e falar, a Bíblia não revela isso e não vai dizer, você vai procurar e não tem. Que se ele vai pegar uma pedra, vai levar as 5, mas pegou só uma, se errasse pegava a outra, não. Ele sabia qual era a pedra, que uma pedra bastava para ele acertar, mas ali tem um significado também espiritual. Então, uma das características que Davi tinha para vencer esse gigante e vencer as coisas que estavam à sua frente era a unção, a capacidade de lidar com situações adversas. Então, lá no 17, nesse capítulo 17, o versículo 34 e 37, é onde nós já lemos ao 37, quando ele diz para Saul que ele sabia lidar com as situações. Ele matou o urso, ele matou o leão. E isso fez dele um rapaz, né, uma pessoa que estava preparada sim para vencer o inimigo. Não importa qual era o inimigo, era urso, leão, era um gigante. Ele ia vencer, porque ele ia vencer na força do poder de Deus sobre a vida dele. Então havia uma unção. Davi era um adorador, nós sabemos. Ele tinha talentos também musicais, é o segundo. Nós precisamos de exercer o nosso talento, nós temos que ter unção. Porque o Senhor liberou isso. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos a unção. Então essa unção faz parte também da nossa vida. Nós temos que ter intrepidez, nós temos que ter fé para exercer, para vencer as situações. E a outra é saber, a segunda característica que nós podemos ver em Davi para vencer essa situação era o talento. Ele tinha talento, ele sabia manejar, ele sabia tocar, ele sabia escrever, ele tinha talentos dados por Deus. E nós temos talento, então você tem que descobrir qual é o seu talento. O que Deus tem dado a você para que você flua, para que você cresça, para que você possa fazer com que esse talento aflore, que esse talento realmente ele te leve aos lugares mais altos. Ele, no Salmo 103, e depois nós vamos ler, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. No Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele tinha plena confiança em quem era o Deus. E nós devemos ter isso. Nós temos que ter e exercer tudo isso. A segunda coisa que ele tinha, essa confiança de manejar. Ele fala ali, né, no 17:40, tomou o seu cajado e escolheu uma pedra das 5 que ele levou, ele escolheu 5, e ele ali tirou do ribeiro e ele pegou da sua aljava, ele pegou aquelas pedras para atirar. Por quê? Porque ele sabia manejar, ele sabia andar.
com esse tipo de armamento, que depois eu vou ler aqui algo que é bem bacana. Tá lá. E eu vou ler algo aqui que eu anotei em Juízes 20:16, só para vocês saberem. Olha como ele sabia manejar, porque havia um grupo, olha aqui, havia em Israel um grupo de 700 homens canhotos que eram mestres em arremessos com fundas, a ponto de cortarem um fio de cabelo sem margem de erro. Já pensou? Ele aprendeu. Então nós temos que aprender. Nós temos que aprender e confiar naquilo que nós estamos ouvindo, naquilo que a palavra diz. Eu tenho que saber usar, manejar bem essa palavra para que eu tenha vitória e não tenha nenhum tipo de erro. Diz que, olha, sem margens de erro. Está lá na palavra, Juízes 20:16. Quarto, a unção do Espírito Santo estava sobre ele ali, né? Nessa hora do Espírito Santo, então era uma ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Nós precisamos também ter um manifesto do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós precisamos, porque sabemos que ele agora está dentro de nós, então nos move, é onde nós temos aquela intimidade com Deus, mas nós também precisamos entender quando o Espírito Santo está falando conosco, quando ele está se movendo, como eu estou entendendo, como eu estou vivendo esse momento espiritual, né, na minha vida, para que as coisas deem certo, porque ele tirou aquela armadura e foi com a dele, porque havia uma ação dizendo, né, um Espírito Santo falando para que ele movesse de forma diferente. E a quinta é que ele recebeu um galardão, e nós temos isso. Nós temos um galardão nos esperando. Deus diz que aos vencedores darei, né, uma coroa. Então nós sabemos que receberemos isso. Nós temos que falar, né, Paulo falou que ele completou a carreira, né, combateu o bom combate, que foi a fé. Então isso tudo nós podemos pegar aqui. O galardão foi a vitória que ele teve, porque lembra que ele ia ganhar uma esposa, ele ia se tornar um homem rico, ele ia tirar da casa do pai dele os impostos que eram muito pesados. Então isso é galardão. Então há uma verdade prática nisso tudo. Há uma verdade que a gente pode olhar aqui e contextualizar para nós, como cristão, como filhos do Deus Altíssimo. O número 5 também, na palavra de Deus, né? O número 5, porque você sabe que sempre na Bíblia tem os números, né? E eles vão nos dando informações, o 3, o Pai, Filho, Espírito Santo. Então nós, né, temos várias informações, e o 5 é a graça. Então 5 pedras ali representam a graça de Deus sobre a vida de Davi, aquilo que ele precisava. Então nós temos que nos apropriar dessa graça de Deus, né? Em Efésios 6:12 diz que porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós sabemos que isso tudo está aí e que nós não vamos, isso não vai, né, terminar assim. Mas nós podemos vencer as batalhas. O inimigo realmente quer nos enfraquecer, nos deixar desanimados, mas Deus está falando que nós, com fé, com essa unção, com tudo isso que ele usou a favor, que Davi tinha, que ele viu ali, nós também vamos vencer. Josué 13:3 conta também que as cidades que eles foram conquistar, lembra que Josué foi entrar na terra prometida, ali haviam 5 gigantes, 5 cidades que eram inimigos do povo de Israel. Então, nós podemos ver que foi a vitória sobre esses 5 inimigos, porque eu vou ler aqui rapidamente, porque não dá para nós lermos tudo, mas está lá em 2 Samuel 21, não precisa vocês irem lá, porque eu vou ser rápida, mas lá, 2 Samuel 21, do 16 ao 22, diz dos irmãos de Golias.
Então, Golias e os irmãos Isbi, Saf, Lami e um de 6 dedos. Ele tinha 24 dedos, porque ele tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos no pé, ele era um deformado, né? E ele era um ser estranho, muito grande, ele era maior do que Golias. Então, ali está dizendo que eles eram descendentes, eles eram irmãos de Golias. E cada um dominava. E pelos historiadores, provavelmente, né, pela que se fala, eles poderiam estar até ali também, observando as situações para entrar em cena, né? Então ali ele não vence só Golias, ele derruba todo aquele principado, vamos dizer assim, de inimigos que eles estavam enfrentando, né? Romanos 8,37 diz, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós temos que apropriar dessa verdade, nós somos mais que vencedores, né? Nós temos que entender aquilo que Deus está falando conosco para vencer todos esses gigantes que estão aparecendo em nossas vidas. Nós estamos passando momentos difíceis, outros mais difíceis ainda, outros desanimados, complicados, né? Seja o que for, qual é o gigante que está aí na sua frente, né? Qual é o momento difícil que você está passando. Ou você também pode estar se apropriando de tudo isso e também estar em condições de dar ânimo, força para aqueles que estão desanimados. Então nós temos que nos colocar como vencedores, aquele que Deus nos escolheu, Deus nos amou primeiro para que nós vencemos tudo isso. Então não quer dizer que vamos não ter luta, ele nunca disse isso, ele disse que sim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo e nós sabemos que com ele nós podemos vencer. O gigante Golias, ele foi confrontado com essa verdade, que ele não ia lutar, na verdade, com Davi, ele ia lutar contra o Senhor, e é a derrota certa, porque não existe mínima possibilidade de estarmos com Deus, estarmos alinhados com aquilo que Deus determinou, que nos escolheu, que falou, que tem na palavra sobre nós, e nós vamos perder as batalhas. Não, queridos, nós vamos vencer todas as dificuldades que surgirem. Todas as dificuldades nós vamos ser mais que vencedores, nós vamos vencendo. Então como é que eu vou vencer? Usando a palavra, colocando a armadura celestial, né? Movendo-se com habilidades que Deus me deu, porque Deus deu habilidades para cada um de nós. Mas tem um segredo nisso tudo aqui de hoje, para nós estamos caminhando para o final. Um segredo que está lá no versículo 5:5. A Natália ri quando eu digo está caminhando para o final, porque ela acha que eu não estou caminhando, mas eu estou caminhando para o final. E aí, ela está rindo, ela acha que eu vou demorar muito, eu não vou, tá? Vocês põem aí coração para ela deixar eu ficar aqui, porque senão ela fala um monte de sininho. Olha, o versículo 5:5. É sério agora. Olha só. Tudo isso, usar a palavra, a armadura celestial, as habilidades que Deus te deu, porque Deus nos deu habilidade, Deus tem prazer em estar conosco, Deus nos ama, né? Deus tem dons, talentos, oportunidades o tempo todo para nós, né? Para cada um de nós, isso é muito bom, isso é fantástico. Então não se intimide com há questões, né, que o inimigo está confrontando, às vezes como nós vimos aqui, pessoas da própria família, confrontou o próprio Davi, o próprio irmão. Não, olhe para Cristo, prossiga e creia nessa verdade, né? Mas há uma grande lição aqui. Lembre-se de quem você é filho. Está lá no versículo 5:5. Depois de tudo isso, no capítulo 17, ele diz assim: e quando Saul viu Davi, que saía ao encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o general do exército: Abner, de quem é filho aquele jovem? E Abner respondeu:
Vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. E o rei disse, pergunta, pois, de quem ele é filho. E quando Davi voltava de matar o filisteu, Abner perguntou a ele, né? E ele disse, jovem, de quem você é filho? E Davi respondeu, eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Oh, glória! Sabe o que Deus está perguntando? De quem você é filho. Eu sou filha do Deus Altíssimo. É isso que a gente tem que ter certeza. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Pergunta a ele, filho, jovem, de quem você é filho? Então essa é a pergunta que tem que estar guardada no nosso coração. E temos que ter resposta para ela. Não somos vítimas, não somos coitadinhos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele nos escolheu, Ele vai fazer tudo, Ele tem prazer em tudo isso. Nós sabemos que o preço foi muito alto, mas nós, com Ele, venceremos tudo isso. Eu queria só, para terminar, ler o Salmo 103. E ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da ruína e que te coroa de favores e misericórdia. Amém? Então essa é a palavra que nós temos hoje para nos apropriarmos dela. Nós somos filha do Deus Altíssimo. E que você é daqui hoje, lembrando disso, vencendo, porque você já é, e todas as situações você vai vencer em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana abençoada, que o Senhor proteja, que o Senhor derrame sobre a sua vida bênçãos e mais bênçãos em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de todos.